A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um Momento Adora que Melhora. Quem fala é a irmã Naila. O tema da nossa mensagem é: haverá dias escuros, mas Deus continua no controle. Oh, glória! Esse tema, meus amados, o Senhor trouxe ao meu coração ontem à tarde. Ontem à tarde eu fiz a capa dessa mensagem. Já preparei toda a mensagem para estar gravando hoje para vocês. E eu sei que Deus vai falar aos corações. Nós vamos estar meditando no livro dos Salmos, de número 30, o verso 5, que diz assim: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh, glória! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nos dias escuros, nada sai como nós planejamos, não é verdade? Ou como nós sonhamos. Nesses dias, portas se fecham, sonhos são adiados e nós temos a impressão que está tudo dando errado. São nesses dias que nós precisamos trazer à memória que Deus continua no controle, mesmo tudo estando estranho, mesmo parecendo que não tem jeito, ou que está dando tudo errado. Porque o que parece ser o fim pode ser apenas Deus mudando a direção da sua caminhada. A Bíblia diz que em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Oh, glória! Então tudo vai cooperar para o meu e para o teu bem. Até as lutas que nós não entendemos, até essa prova que você pode estar passando nesse momento. O fim, você vai ver que foi para o teu bem. Entenda que a demora não significa que Deus nos abandonou. Nem quando perdemos, a perda nem sempre é derrota. E o silêncio de Deus também não significa a sua ausência. Muitas vezes Deus permite esses dias escuros para que a luz da sua fidelidade brilhe ainda mais forte. O processo nesse momento pode até ser doloroso, mas o propósito de Deus sempre será maior do que a dor. Continue confiando em Deus, continue orando, continue firme na caminhada, só não pare de andar. Porque, meus irmãos, o Deus que permite a noite é o mesmo Deus que faz o sol nascer. E a sua história não termina no dia difícil, de jeito nenhum. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia que Deus tem algo grande para você. Entenda que todos nós enfrentamos dias escuros. E o inimigo, nesses dias, ele tenta nos convencer que Deus nos abandonou. Só que é nessa hora que Deus prepara o maior milagre nas nossas vidas. José, ele recebeu uma promessa que ele seria governador. Mas antes do palácio veio o poço, a escravidão. Depois ele passou pela calúnia e por fim a prisão. Tudo parecia perdido, mas Deus estava escrevendo uma história que José talvez não conseguia ainda enxergar o final. Quando nós pensamos que Deus está atrasado, na verdade Ele está preparando
o tempo certo e o melhor caminho para seguirmos. O sofrimento e as dores que passamos, elas transformam todas as coisas em instrumentos para Deus cumprir o seu propósito em nós, como eu já disse. Deus, ele continua trabalhando no silêncio muitas vezes. E quando você achar que ele não te responde, lembre-se que ele continua trabalhando ao meu e ao teu favor. A Bíblia vai nos falar que Lázaro era amigo de Jesus. Jesus foi informado que Lázaro estava enfermo, mas Jesus não foi quando ele soube. E quando Lázaro estava morto, aos olhos humanos não havia mais esperança. Não tinha mais possibilidade do cenário ser mudado, irmãos. E parecia até que Jesus estava distante, ou que não se importava com a morte do seu amigo. Mas Jesus chegou no momento certo para mostrar que o impossível é apenas uma oportunidade para Deus revelar sua glória. Aleluia. Glória a Deus. O silêncio de Deus, como eu já disse, não é abandono. Saia dessa mensagem crendo isso. É apenas Deus dizendo para você: espere, meu filho, um pouco mais. Espere, minha filha, um pouco mais. Eu sei a hora certa de te entregar a vitória. E o salmista aqui, nesse verso que nós lemos, nos mostra que a noite escura também tem hora para terminar. A noite passa, meu irmão e minha irmã. A dor que você está sentindo hoje, ela vai passar. Essa luta também, ela vai terminar. Glória a Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor por saber, meus amados e minhas amadas, que nada, que nenhuma luta nas nossas vidas será eterna. Todas elas serão passageiras. Deus já determinou o fim para cada uma delas. Mas a fidelidade de Deus, essa permanece para sempre. E quem suportar essas noites escuras, essas provas, essas tempestades, vê o amanhecer das promessas. Talvez hoje você esteja em um dia escuro, ou foi ontem, ou pode vir a passar ainda esse dia escuro. Uma porta pode não se abrir, uma resposta da oração pode não chegar no momento em que você queira. E o sonho pode até parecer que ficou distante, mas não desista. Deus continua escrevendo a tua história. Oh, glória, aleluia. Quem determina tudo nas nossas vidas não é o homem, não é cenário favorável, é o Senhor. Entregue e confie nele. Tudo entrega, porque Deus ele vai fazer. Lembra quando Daniel esteve na cova? Foi jogado pelos invejosos que não queriam que ele fosse colocado acima dos outros príncipes. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, quando eles não quiseram se curvar à estátua? Lembra quando Paulo foi preso, quando ele foi para a prisão? Deus estava com todos eles, meus irmãos e minhas irmãs. E ele está com você hoje também. Ao final vai dar tudo certo, como deu certo na vida desses homens que eu já citei hoje. A prova, ela não define a tua vida, nem o teu futuro. Quem define é Deus. Quem está no controle é o Senhor.
Quem dá a última palavra é o Senhor na minha vida e na tua vida. Então descansa. Pode estar doloroso no momento, pode parecer que está demorando. A angústia, parece que você se cansou, você disse que não suporta mais. Mas Deus, Ele não dá um fardo maior que eu e você não possamos carregar. Então aguenta firme. Porque nenhuma luta pode impedir o cumprimento das promessas de Deus na minha e nem na tua vida. Que você venha confiar mais em Deus, ficar firme e continuar orando. Porque a oração, ela pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não desista de orar, não baixe as mãos. Vocês lembram que Moisés, na hora da batalha, ele ficava com os braços erguidos, quando ele não aguentava mais, Arão e Hur ficavam sustentando os braços dele, porque quando ele baixava, eles perdiam a batalha. Quando Moisés levantava as mãos, eles ganhavam a batalha. É isso que o Senhor diz para mim e para você. Levanta as mãos. Continua orando. Continua crendo, profetizando que Deus vai te dar a vitória e você não vai sair envergonhado e envergonhada dessa situação. Você vai sair de posse da tua vitória. Deus é um Deus que tem o controle de tudo. Eu já disse isso, mas eu repito mais uma vez. Ele muda os tempos e as horas. Ele é quem coloca rei, quem tira rei. Ele é quem faz todas as coisas. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe, ele vê tudo. Ele sabe o que você está passando, o quanto você está sofrendo, o quanto pessoas têm tentado te parar, quanto pessoas têm te caluniado, te perseguido, mentido com o teu nome. Nada disso está em oculto diante do Senhor. Ele sabe quantas pessoas se juntam para falar, para arquitetar planos, projetos, para te prejudicar. Tudo. Mas Ele pode parar todos eles. Ele pode desbaratar todos os teus inimigos. E na hora certa Ele vai fazer e você vai ver quem é o nosso Deus dos exércitos. Aquele que não perde uma batalha. Aquele que fez Davi derrubar um gigante. Mas Davi esteve confiante em Deus. Davi não aceitou nenhuma mensagem do inimigo para ele retroceder, porque ele sabia o Deus que ele servia, que já tinha dado outras vitórias para ele, a do urso e a do leão, e você sabe quantas vitórias o Senhor já te deu, quantas coisas o Senhor já fez na tua vida. Então traz à memória todas elas, se alegra, se anima, que Deus gosta de ver os seus filhos alegres. Mesmo que, como eu já falei, o cenário não esteja favorável ou que não esteja como nós queremos. Mas nós precisamos confiar no Senhor, porque a nossa alegria vem do Senhor. E depois dessa noite difícil, essa noite escura, essa luta, essa prova difícil, virá uma nova manhã, trazendo novidades da parte de Deus para a tua vida. Oh, glória, você crê? Aleluia, vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelo que pensamos, como agimos, o que falamos. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós te clamamos, Senhor. Que o Senhor venha cessar essa noite difícil desse irmão, dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Que o Senhor venha trazer um amanhã, Papai, cheio de novidades, de coisas boas, resposta de orações, entregar o milagre do teu filho, da tua filha. Que o Senhor venha, meu Deus, quebrar os grilhões que têm impedido esse irmão, essa irmã de viver as tuas promessas. Todo impedimento venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor.
É no nome do teu filho que nós cremos que há poder no sangue de Jesus, Pai. Que nada pode suportar e nem ser mais forte, nem mais poderoso do que o nome de Jesus, do que o teu poder, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que ouve essa mensagem, os inscritos desse canal, abençoa em todas as